Olá, tudo bem? Bom dia. A reunião de hoje irá tratar sobre como foi o nosso processo de recrutamento e seleção para a vaga de recepcionista. Esse processo foi realizado por mim, pela Laiane e pela Poliana. E esse processo foi composto por um sistema de pontuação, onde cada candidato somou pontos durante as tarefas e no final foram somados esses pontos, então foram selecionados 2 candidatos para realizar a entrevista. Nessa tabela, vocês conseguem observar como foi nosso sistema de pontuação, que era dado a partir da posição de cada candidato, que em primeiro lugar ganhava 4 pontos, o segundo 3 pontos, o terceiro 2 pontos e o quarto 1 ponto. Nosso processo de recrutamento e seleção foi em cima de uma vaga para recepcionista em uma clínica de estética. E essa vaga ela foi divulgada na internet através das redes sociais. E os candidatos que participaram desse processo foram a Carla Beatriz, o Luan Oliveira, o Paulo Vitor e Yasmin Aparecida. Avaliamos os currículos entregues pelos candidatos a partir de 4 pontos: formação educacional, tempo de experiência, atividades complementares, clareza e objetividade. Nesse gráfico, vocês conseguem observar o resultado da triagem de currículos, que foi, em primeiro lugar, a candidata Carla com 4 pontos, em segundo lugar, a candidata Yasmin com 3 pontos, em terceiro lugar, o candidato Luan com 2 pontos e, em quarto lugar, o candidato Paulo com 1 ponto. Nós aplicamos um questionário que continha 16 perguntas, tanto perguntas gerais quanto perguntas específicas, através da plataforma Google Forms, e logo em seguida avaliamos nossos candidatos de acordo com a quantidade de acertos. Já nesse gráfico, vocês conseguem observar o resultado do questionário, que possuía 16 perguntas. E ficou assim. Em primeiro lugar, o candidato Luan, com 4 pontos, por 16 acertos. Em segundo lugar, a candidata Yasmin, com 3 pontos, por 15 acertos. Em terceiro lugar, os candidatos Carla e Paulo, porque teve um empate através de 13 acertos. Nós sugerimos uma situação problema, onde os participantes teriam que lidar e avaliar com as suas prioridades de atendimento, perante uma situação estressante e complicada, na qual englobava os pacientes, os gerentes e a sua vida pessoal. A resposta dessa atividade foi entregue através de áudio, onde analisamos as suas preferências e também a linguagem utilizada por eles, se foi uma linguagem formal ou informal. Na atividade prática, o resultado que obtivemos foi, em primeiro lugar, a candidata Yasmin, com 4 pontos. Em segundo lugar, o candidato Luan, com 3 pontos. Em terceiro lugar, o candidato Paulo, com 2 pontos. E, infelizmente, a candidata Carla, ela não realizou a atividade. E, por isso, ela não teve nenhuma pontuação. A somatória de pontos resultou na seguinte colocação. Em primeiro lugar, a candidata Yasmin, com 10 pontos. Em segundo lugar, o candidato Luan, com 9 pontos. Em terceiro lugar, a candidata Carla, com 6 pontos. E em quarto lugar, o candidato Paulo, com 5 pontos, o que nos levou a selecionar a Yasmin e o Luan para realizar a entrevista e desclassificar a Carla e o Paulo. Após o processo de avaliação, nós selecionamos os 2 candidatos que mais se destacaram para responder a nossa entrevista, onde coletamos as últimas informações necessárias para a contratação. Nossa maior dificuldade foi realizar o processo online, devido às circunstâncias que o mundo apresenta, pandemia e quarentena. Outra dificuldade foi a disponibilidade dos participantes se conciliar com o nosso tempo. Além de que, muitas vezes, precisávamos insistir para que as respostas fossem entregues no prazo. Tivemos facilidade na escolha da vaga, na montagem das atividades que foram aplicadas durante o processo e na exposição dos resultados em relatório. A avaliação final do nosso processo resultou na contratação do candidato Luan Oliveira,
que demonstrou ter um melhor desempenho nas atividades, demonstrou ter uma melhor experiência e também que possuía as habilidades e as qualidades necessárias para a vaga. Bom, assim foi o nosso processo, espero que tenham gostado e entendido tudo. Muito obrigada por nos ouvir e tenha um bom dia!